Ah, claro. Estamos ao vivo já. Vamos dar uma esperadinha. Chamando. Eu já estou ao vivo aqui. Vamos entrar lá para compartilhar. Instagram eu vou deixar primeiro eu vou chamar o pessoal aqui para compartilhar. Olha, tem 2 online. Vamos compartilhar aí quem já está online. Vamos dar 2 minutinhos. Dona Marta. 2 minutinhos. Se quiser ir dando oi aí quem já está online, que daí a gente já diz quem é. A gente fala quem é. Eu vou só eu vou compartilhar aqui, daqui 2 minutinhos a gente começa. Como sempre, né? Então vamos entrando aí. Quem vai entrando vai chamando os amigos, os inimigos. Chamar todo mundo, né? Mais ainda os inimigos, né? É. Um minutinho mais, pessoal, a gente já começa. Pelo menos agora eles facilitaram aqui para compartilhar. Boa noite, Marta. Eles vão botando boa noite aí quem vai entrando, que daí a gente sabe quem tá aí. Vamos botar agora aqui já. Já vamos começar já. Tem 6 pessoas online, já estamos ao vivo já no Facebook também. O Demétrio está aí, boa noite, Demétrio. Boa noite, Demétrio, boa noite, Marta. Tem uma foto diferente ali que eu não consigo enxergar. Gente, eu tô ruim, não estou mais enxergando direito. Rosa Santos. É? Agora a foto sumiu, só porque eu disse a foto sumiu. A foto do Demétrio. Vamos lá então, gente, vamos começar. Vou começar de uma vez para não se atrasar muito. Não passar muito. Então, hoje vamos continuar o nosso trabalho. A Josi já está aí já. Tem mais alguém? Deve ser o Leonel que está, né? Sim. A Josi e o Leonel já. Isso, a Josi e o Leonel estão no Instagram e tem gente também no Facebook. Vamos lá então, vamos começar. Hoje nós vamos estudar o versículo 6 de Mateus 7, que é a regra de ouro. Então vamos ler ele, que diz para nós assim, na versão da Almeida Revista e Corrigida, diz assim, ó: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. E eu peguei também na versão fácil de ler. Essa versão fácil de ler tem na YouVersion, né, a Bíblia. Ela diz para nós assim também, que eu achei, ela é mais entendível, né? Diz assim, ó: portanto, tratem as outras pessoas da mesma maneira que vocês gostariam de ser tratados por elas. Este é o real significado da lei de Moisés e dos ensinamentos dos profetas. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nossa vida. Que nós possamos, Senhor, nessa hora que nós vamos conversar, que nós possamos louvar, engrandecer o Teu santo e maravilhoso nome, que é, Senhor, muito mais do que qualquer coisa. Que nós sejamos, Senhor, para Ti
o que tu queres que nós sejamos e que nós aprendamos a andar conforme os teus caminhos, as tuas vontades e fazer, Senhor, o que tu quer para nós. Muito obrigado por tudo, eu entrego esse estudo em tuas mãos para que seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém. É bastante interessante, assim, o Sermão do Monte, ele não apresenta um discurso único, se nós olhar. Nós já estamos há 2 anos, quase 3 anos estudando o Sermão do Monte e ele é um resumo de doutrinas coletadas. Foi coletadas todas as doutrinas e aí Cristo falou. Eu costumo dizer que o Sermão do Monte se a pessoa não, se a pessoa conseguir ler o Sermão do Monte e colocar o Sermão do Monte em prática, ela consegue resolver todos os problemas da vida. Ela consegue fazer tudo que para ser feito. Consegue ser um cristão verdadeiro no momento que realmente cumprir o Sermão do Monte. Só que quando a gente chega aqui na regra de ouro, quando a gente chega em Mateus 7,12, nós temos que ler essa frase por si só. Mesmo que ela esteja dentro do contexto, ela sozinha, ela resume quase como a própria palavra diz, né? Ela resume o que diz a lei e os profetas, né? E ela resume o que diz a Bíblia inteira. Cristo está exortando ali os discípulos a serem justos, a serem corretos. Ele falou, se nós lembrarmos do versículo 1 do capítulo 7 até o versículo 6, ele falou sobre ser justos, né? Nós sermos justos, falou sobre justiça. E agora ele ensina o que é ser justo, essa é a realidade. Ela contém uma definição curta e simples do que significa justiça. Essa áurea, né? A regra áurea, a regra de ouro. Ela tem um significado, ela fala exatamente o que significa justiça. Somos sábios para nós mesmos. Nós somos sábios para nós mesmos. Não importa o que está acontecendo com o nosso vizinho. Se nós olhar para pensar, se nós pararmos para pensar, é assim que funciona. Lá no Rio Grande do Sul nós temos um ditado que diz assim, ó, cada um puxa a brasa para o seu assado. Ou seja, eu tenho o meu assado para fazer, eu vou lá e vou puxar a brasa para ele. Eu quero que a minha carne fique pronta. Eu quero que a parte... É 7,12 isso, desculpa, eu disse 7,6, né? Desculpa, é 7,12, tá? Eu errei, é 7,12. Agora eu vi ali o pessoal botando ali, a Josi e o Leonel colocando que é 7,12. Eu li errado. Então, assim, nós temos a mania de querer fazer as coisas para nós. Nós falamos isso quando estava falando a respeito de justiça, né, lá do 1 ao 6, que quando a gente vai julgar alguém, a gente julga uma pessoa de uma forma, e quando esse julgamento é para nós, nós julgamos de uma forma mais branda. E isso é do ser humano. Nós olhamos para nós e não queremos saber o que está acontecendo na vida do outro. Não sei se na realidade sinceramente, maliciosamente e propositalmente isso que nós fizemos. Nós fechamos os olhos para o estado de justiça dos outros, e quando a gente olha para nós, nós tratamos com brandura. Não brilha no nosso coração essa coisa de justiça. O que brilha é a causa própria. Então, como eu falei, lá no Rio Grande nós temos esse ditado que diz que eu vou puxar a brasa para o meu assado, e aqui em Santa Catarina o pessoal diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho pouca farinha, eu vou fazer para mim o pirão, e os outros que azar é deles. Nós olhamos lá em Coríntios 11, quando a gente lê a respeito da ceia, quando Paulo está chamando a atenção da igreja, ele diz assim, vocês estão fazendo qualquer outro tipo de coisa, menos a ceia do Senhor.
é por causa disso, que se vocês se reúnem, trazem o alimento e vocês comem tudo, vocês bebem tudo, e as pessoas que vieram para comer e beber, que não tem nada em casa, quando chega no momento deles comer, eles já não tem mais o que comer, porque vocês já comeram tudo. Vocês estão fazendo qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. E é exatamente isso, nós temos esse lado. Quando nós vamos num lugar, nós nos preocupamos em servir os nossos, vamos dizer numa festa, né? Nós vamos numa festa, daí vamos lá, liberam lá os alimentos, a gente vai lá e pega o alimento para nós e para nossa família. E não importa os outros, nós temos a mania de puxar sempre para nós as coisas, todas as coisas. Mas Cristo mostra completamente diferente quando ele fala a respeito dessa regra. Ele fala de como agir corretamente, de como deveria ser a maneira adequada a qual nós deveríamos tratar as pessoas que estão na nossa volta, os nossos vizinhos ou qualquer outra pessoa que esteja na nossa volta. O cuidado que nós temos que ter pelas pessoas que estão do nosso lado. Não basta fazer os outros o que eles exijam que sejam feitos. Nós vamos entender quando eu começar a falar um pouquinho da onde provém essa regra, tá? Então, assim, nós temos que fazer para os outros aquilo o qual nós achamos que é o correto que façam para nós. Por isso que isso é justiça. Começa a ser justo no momento que eu vou tratar outra pessoa da mesma forma que eu desejo que ela me trate. Eu vou tratar as pessoas da forma que eu quero que as pessoas me tratem. Eu vou fazer as coisas para as pessoas de acordo com como eu queria que elas fizessem para mim. Por exemplo, eu vou fazer um alimento para minha família. Eu vou fazer esse alimento com tanto amor e carinho, da mesma forma que eu queria que eles fizessem isso para mim. E isso, no momento que nós fizemos isso, refuta todas as pretensões vãs que nós temos. O homem não consegue esconder as injustiças do jeito que nós somos. Como eu disse, sempre que nós tratamos alguma coisa, nós tratamos com maior cuidado e com maior zelo se as coisas é para nós ou para os outros que estão na nossa volta. Ou seja, nós tratamos com uma justiça imperfeita, uma justiça parcial. O que nós falamos do versículo 1 até o versículo 6. Nós disfarçamos a injustiça por intermédio de alguma coisa, ou achando que o fulano de tal não merece, então eu não vou tratar ele de tal jeito. Nós inventamos alguma coisa para não dar o que as pessoas realmente merecem, e não é isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está mostrando para nós um parâmetro de justiça, ou seja, vamos fazer as coisas de acordo com o que é para ser feito, vamos tratar as pessoas com amor ao qual elas devem ser tratadas. Vamos tratar as pessoas não horizontalmente, ou seja, como eu quero ser tratado por elas, mas eu tenho que tratar as pessoas da forma que eu quero ser tratado por Cristo. Nós temos que tratar de uma forma vertical e não de uma forma horizontal. Sem dúvida, a justiça perfeita prevalecerá sobre nós se nós colocarmos em prática isso que está escrito nesse versículo. A pergunta que eu tenho a fazer para vocês, o Demetrio fez uma pergunta ali, tu consegue ler? Sim. Sabe, pastor, uma vez que você procura fazer isso, tratar a pessoa como gostaria de ser tratado e o exemplo não traz resultado, o que fazer? Nesse estudo vai ser explicado, tá? Nesse estudo vai ser exatamente explicado isso. Não importa o que os outros façam, o que importa é o que eu faço. Não importa a forma que os outros agem. A palavra de Deus está dizendo para nós aqui, trate os outros como tu quer ser tratado. Então, trate as pessoas que estão na tua volta do jeito que tu quer ser tratado. Não importa o jeito que elas te tratam de volta. O interessante é tu tratar as pessoas da forma que tu quer ser tratado. Nós não estamos tratando aqui a vida dos outros, nós estamos tratando a nossa vida. Não importa se tem 7 bilhões, são 7 bilhões de pessoas na Terra, né? É isso, né, Leão? 7 bilhões, né? Tá.
São 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas na Terra. Não interessa se esses 7 bilhões 999 milhões 999 mil pessoas acham errado. O que interessa é que eu tenho que agir correto. A Josi colocou assim, é com a minha parte que eu preciso me preocupar. Exatamente isso, eu tenho que me preocupar com a minha parte, eu tenho que fazer a minha parte. Não me importa o que a Dilce vai fazer, não importa, o que importa é o que eu vou fazer. Vamos lá, a pergunta que eu quero fazer para vocês, como é que tu quer ser tratado? Então trata a pessoa que está do teu lado da forma que tu quer ser tratado. É isso que a palavra de Deus diz, que nós temos que tratar o nosso próximo. Não tem que tratar a minha esposa, eu não tenho que tratar os meus filhos, eu não tenho que tratar o meu pastor, eu não tenho que tratar o meu empregado, eu tenho que tratar a pessoa que está do meu lado, não importa quem seja essa pessoa, seja ela minha esposa, minha filha, minha mãe, meu patrão, meu empregado, o morador de rua ou qualquer outra pessoa. Nós temos que tratar as pessoas da melhor forma possível, da forma a qual nós queremos ser tratados. Isso é a regra de ouro. Ah, mas se a pessoa me tratar mal e eu tratar ela bem e ela me tratar mal, cara, tu tá fazendo a tua parte, isso é interessante. Não importa o que as pessoas vão fazer por ti, não importa o que as pessoas estão fazendo contigo. O interessante é que nós sejamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Se eu for assim, a Dilce for assim e todas as outras pessoas no mundo for assim, nós vamos ter um mundo melhor. Eu não me importo o que está acontecendo com fulano de tal. Eu não quero que Deus... aquilo que nós lemos na semana que nós falamos a respeito de justiça, né? Jesus entrou na cidade e foi escorraçado de lá, não deixaram ele pregar. E aí João e Tiago perguntaram para ele assim, o senhor quer que nós oramos e mandamos fogo sobre essa cidade? Assim, meus filhos, para com isso. Vocês não entendem, vocês não estão entendendo o que é o amor de Deus. O amor de Deus é misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. Se os outros estão tratando mal nós, cara, grande coisa, o interessante é que nós temos que ser diferentes. A Josi colocou aqui, já é difícil cuidar de mim, imagina querer cuidar dos outros. Exatamente. Cara, se eu já não consigo me segurar e fazer as coisas corretas, como é que eu vou obrigar os meus filhos a fazer? Como é que eu vou obrigar a minha esposa a fazer? Não tem como. O problema é que condicionamos, né? Só faço isso se fizerem por mim. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Exatamente, Josi. O problema todo é que nós começamos a colocar condições. Eu só vou fazer isso se ela fizer aquilo por mim. E pior que isso ainda, tem gente que começa a dizer assim, eu só vou servir a Deus se acontecer tal coisa, se Deus fizer tal coisa por mim. Começa a condicionar Deus, sabe isso? Cara, sério, isso é verdade. Eles começam a condicionar Deus, dizendo, eu só vou servir a Deus se Deus fizer tal coisa para mim. Ou seja, eu só vou fazer o que Deus quer se Ele fizer o que eu quero. Ou seja, quem é que está sendo Deus na história? Não é Deus, é eu. As coisas têm que acontecer de acordo com o que eu quero, com os meus desejos. Ou seja, a minha oração é assim, Pai nosso que está no céu, seja feita a minha vontade. É isso que as pessoas querem fazer. Mas esse não é o assunto hoje. Como é que você deseja ser tratado? Uma das coisas que eu posso dizer com certeza para vocês é que nenhum de nós quer ser julgado, nenhum de nós quer ser criticado, nenhum de nós quer ser julgado, nenhum de nós quer ser condenado. E por que nós fizemos isso com os outros? A Marta falou alguma coisa, hein? Ela disse que é troca de favores com Deus. Exatamente isso. Pior é que não é nem troca de favor que eles estão querendo fazer, eles querem que Deus obedeça a eles. Só vou servir a Deus se tal coisa acontecer. Cara, olha, é triste de ver, e pior é ver crentes dizendo isso, sabe? Crentes dizendo assim, as coisas não estão dando certo na minha vida, eu não vou mais servir a Deus. Eu só vou servir a Deus se acontecer tal coisa para mim, se eu melhorar de vida, se eu parar de sofrer, se eu parar disso, ou se eu parar daquilo, ou se eu parar daquele outro. Cara, eu sirvo Deus porque Ele é Deus. É a oração de Abacuque.
Mesmo que a figueira minta, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que dê tudo errado na minha vida, mesmo que as coisas estejam dando errado, Deus continua sendo Deus e eu vou continuar servindo Ele, porque Ele é o Deus da minha salvação, é Ele que me dá a certeza que outra certeza que eu tenho é que eu quero ser ajudado. Chega. Eu sei que esse não é o assunto, mas já que entrou nele, eu queria ler um trechinho de Romanos 11, a partir do verso 33. Romanos 11, 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, esse versículo 35. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que seja retribuído? Como que tu quer pedir retribuição de Deus? Sabe, a ideia de tu dar alguma coisa para Deus e tu querer algo e tal que é tão ridícula, porque nada que tu deu para Ele não te foi dado primeiro. Não tem nada na tua vida, inclusive ela mesma, que tu possa entregar a Deus sem Ele ter te dado primeiro. Tu só acordou, só abriu os olhos hoje porque Ele te deu a vida. Tu só pode adorar Ele porque Ele te deu voz para adorar. Ele te deu entendimento da profundidade das riquezas dele, como diz no começo do 33. Para te poder adorar a Deus, para te poder louvar a Deus, para te poder cultuar a Deus e entregar qualquer coisa a Ele, primeiro Ele tem que ter te dado algo. Então não existe nada que a gente possa entregar a Ele para exigir alguma coisa de volta. Tudo que nós entregamos é porque Ele já nos entregou alguma coisa, Ele já nos deu. O da Universal lá, como é que é o nome dele? O Edir Macedo. O Edir Macedo tem um vídeo na internet que ele diz assim, ó, se tu der o dízimo para Deus, Deus vai ficar devendo para ti, Deus não deve para ninguém, Ele vai te dar de volta. Olha, sinceramente, isso é um absurdo, um homem que se diz homem de Deus dizer uma coisa dessa. Cara, tudo que nós damos foi o que o Leonel leu aqui no Romanos 11, 33 em diante. É exatamente isso, entende? O que eu vou dar para Deus que já não seja dele? Entende? Assim, cara, se eu der todo o ouro e toda a prata do mundo para ele, eu não estou dando nada porque tudo já é dele. Entende? Tudo é dele. Como é que eu vou querer dizer que eu vou dar alguma coisa para ele se tudo é dele? Entende? Mas não é esse assunto, hoje. Então, assim, nós queremos ser ajudados nas nossas pobrezas, nós não queremos ser julgados, nós não queremos ser criticados, nós não queremos ser condenados, nós não queremos que nada sirva de empecilho para nosso relacionamento com Deus, para que a nossa fé cresça. Nós não queremos fazer nada disso. E como é que nós estamos fazendo isso com as outras pessoas? Como é que nós estamos julgando mal ou julgando bem, não importa a forma que tu esteja julgando, mas como é que nós estamos julgando de uma forma errônea, de estar tirando as pessoas de Deus, ao contrário disso. Então, eu não estou falando em empatia, sabe? Porque hoje a palavra que o pessoal está usando é essa. Nós temos que ser empáticos, nós temos que ter empatia pelas pessoas, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. Não, nós não temos que nos colocar no lugar das pessoas, nós temos que nos colocar no lugar de Cristo. Como é que Cristo está olhando para essas pessoas? Como é que Cristo olha para cada uma dessas pessoas? E nós sendo, miseráveis, errôneos, se nós lermos lá no Salmo 14, diz assim: Deus olhou para a terra para ver se achava um que fosse correto, um só que fosse digno de orar a Deus, um só que fosse digno de levantar a voz para falar com Deus, e não encontrou nenhum sobre a terra. E nós queremos julgar o nosso irmão, nós queremos falar mal do nosso irmão, nós queremos condenar o nosso irmão. Não é isso. Nós temos que nos colocar no lugar de Cristo e não ser empático com as pessoas, não, nos colocar no lugar de Cristo e olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, amar as pessoas com os olhos de Cristo. Nós temos que ter consciência que nós somos pecadores e nós temos que nós temos que nos colocar como Cristo olhou para as outras pessoas e agir como as pessoas, como Cristo age com as pessoas. Essa é a realidade. Nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos limitados.
E nós queremos julgar as outras pessoas. Gente, hoje eu estava pensando assim, cara, hoje eu não vou me emocionar, eu quero falar quietinho, eu quero falar tranquilo, eu quero falar... Não, mas eu não consigo, porque nós precisamos colocar o amor de Deus dentro de nós temos que olhar para as pessoas, como a Josi falou aqui, olhar para pessoas com misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. Nós vamos ver mais na frente, nós temos que olhar para as pessoas com benevolência, nós temos que olhar as pessoas com bondade, nós temos que olhar as pessoas com benignidade. Entende o que é? Nós temos que ser completamente diferente do que nós somos. E não somente o que nós queremos, mas nós precisamos ser perdoados e precisamos perdoar as pessoas para que assim nós possamos ser fortalecidos e andar nos caminhos de Cristo e andar com Deus, entende? No momento que nós começarmos a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, nós vamos ser abençoados por Deus e nós vamos ter uma vida diferente. Nós não vamos desejar mais agredir os outros, nós vamos desejar amar os outros. E é isso que nós temos, não é isso que nós queremos. Nós não queremos, quando tu vai em algum lugar, tu não quer ser amado pelas pessoas, tu não quer ser recepcionado pelas pessoas, ou tu quer chegar no lugar e tu quer ser ofendido, ou tu quer chegar no lugar e tu quer ser agredido. Como é que tu quer ser tratado aonde tu vai? Então, dessa forma que tu quer ser tratado, trate as pessoas dessa forma. É isso que Cristo está falando. Isso é uma equiparação. Isso é a gente chegar num ponto ao qual nós começarmos a nos tratar como iguais. Nós somos todos iguais perante Deus. E é isso que Deus diz: não existe mais homem, não existe mais mulher, não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais. Somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos de Cristo, co-herdeiros de Deus, e nós vamos mudar completamente a nossa forma de viver. Nós não desejamos ser traídos, nós não desejamos ser roubados, nós não desejamos que as pessoas mintam para nós ou mintam a respeito de nós. Ao contrário, nós queremos que as pessoas nos façam bem. Então, meu querido, haja dessa forma, trate as pessoas bem, trate as pessoas com respeito, não fale das pessoas, não fale mal das pessoas, ao contrário, falem bem das pessoas, ame as pessoas incondicionalmente como Cristo nos amou, e assim nós vamos colocar em prática essa justiça. Esse versículo, ele tá encaixado nos outros 12, a justiça do 1 ao 6, e depois fala da bondade de Deus do 7 ao 11, e aí isso tudo se encaixa. E quando termina aqui, eu quero falar um pouquinho a respeito dos olhares de alguns homens de Deus, né, que viveram antigamente. Isso é o cumprimento da lei, tá? Tudo que nós falamos até agora, isso é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei é o amor, e no momento que nós começamos a tratar as pessoas da forma a qual nós queremos ser tratados, nós começamos a amar as pessoas da forma que é para ser amado. É isso que a palavra de Deus diz para nós. É para ler? Não sei. O Demétrio diz: o pressentimento que tenho falta dentro da igreja, que dirá olhar de misericórdia lá fora. Não tem dentro da igreja misericórdia. Como é que vai ter misericórdia no mundo, gente? Entende? Infelizmente, mas é como eu falei lá nos primeiros versículos, né? O pessoal do mundo não é para ser julgado por nós. Esses vão ser julgados por Deus. As pessoas que não estão... Os descrentes não são julgados por nós, vão ser julgados por Deus. Os crentes, sim. Os crentes nós temos que olhar e julgá-los. Não julgá-los condenando-os, mas julgá-los vendo o que eles têm de errado e ensinando para eles a forma correta de agir. Mas para nós ensinar, nós temos que saber, né? Sim, nós temos que compreender. Vamos ver o que diz Albert Barnes. Albert Barnes diz para nós assim, a respeito disso, né? Desse versículo. Não haja por egoísmo ou injustiça, mas se coloque no lugar do outro e pergunte: o que você espera dele? Isso faria você imparcial, sincero e justo. Então, assim, quando tu olhar para uma pessoa, tu vai dizer assim: o que eu espero dessa pessoa? Eu espero tal coisa. Então, eu vou fazer isso por ela. Gente, eu dei uma olhada aqui pra mim aqui agora. Olha lá, a careca tá indo lá. Pá, que loucura, meu. Capaz, amor.
Tô ficando velho, gente. Tô ficando velho. Adam Clarke diz para nós assim, ó: guiados pela justiça e pela misericórdia, façam a todos os homens como gostaria que fizesse a você. Olha só o que diz assim, ó: se as suas circunstâncias fossem invertidas com a dele. Então, quando tu for olhar para alguém e a pessoa fazer alguma coisa para ti, inverte, inverte a circunstância. Se a circunstância fosse completamente ao contrário, eu tivesse no lugar dele, o que eu faria? E aí tu vai começar a ver as pessoas de outra forma. Entendeu o que eu quero dizer para vocês? Então, assim, se alguém te fez mal, te coloca no lugar dela e diz assim, cara, se eu tivesse no lugar dela, como é que eu agiria? E tu vai ver que às vezes, se a gente estivesse no lugar da pessoa, a gente agiria muito pior. Thomas Cook, como é que é o nome? Thomas Cook. A semana passada eu falei em Cook e deu errado. Thomas Cook diz para nós assim, ó: tratar os homens em todos os casos da mesma maneira Trate os homens em todos os casos da mesma maneira que você acha razoável de ser tratado. Se você tivesse na circunstância dele e ele na sua. Então, quando tu for tratar, na realidade os três falaram quase a mesma coisa. Nós temos que tratar os outros da mesma, nós temos que inverter a circunstância e ver o que está acontecendo. Para nós estudar acerca dessa regra de ouro, desse versículo que ficou conhecido como a regra áurea ou com a regra de ouro, eu quero fazer algumas observações. E agora que na realidade nós vamos entrar no estudo, porque até agora eu só fiz um aparato, né? Um aparato geral a respeito disso. Então, eu quero fazer algumas observações a respeito desse versículo, né? E diz assim, essa regra, se vocês olharem para trás, eu já fiz uma pregação uma vez, fui numa igreja batista e comecei a falar sobre Confúcio. Os caras começaram a dizer assim, meu Deus, esse cara enlouqueceu de vez. O cara entrar numa igreja e falar sobre Confúcio, né? Mas essa regra já existia antes de Cristo, antes que fosse escrito aqui, essa regra já existia e já era bem conhecida dos judeus, por isso que Jesus usou. Certa vez um rabino chamado Hillel viveu durante o reinado de Herodes o Grande. Ele foi uma figura central nos últimos tempos desse reinado. Ele já havia proferido em termos negativos. Diz assim, ó: não faça o que não queres que sejam feito para você. Isso cerca de 100 anos antes de Cristo, né? No reinado de Herodes o Grande. Diz que um gentio interessado na religião judaica solicitou ao grande sacerdote Shammai que ele se equilibrasse em uma só perna e durante esse tempo ele conseguisse falar e ensinasse toda a substância da lei. Shammai ficou indignado, cara. Ele era um sacerdote bem capaz que ele ia fazer uma coisa dessa, né? Então ele virou as costas pro cara e foi embora. Aí ele falou com esse Hillel, e esse Hillel se equilibrou numa perna só, e durante isso ele citou um versículo que está escrito em Tobias 4,15. Eu vou explicar para vocês, Tobias 4,15, eu estou usando agora aqui um livro que foi tirado no ano de 1600, né? Ele era canônico até 1600, no último concílio, lá 1627, se eu não me engano, e nesse concílio ele foi retirado de dentro dos canônicos. Ele é decacanônico, uma coisa assim é o nome dele. Como é que é? Deuterocanônico, esse livro aqui. Então, ele se equilibrou numa perna só, esse Léo, e falou esse versículo, né? Diz assim, ó: o que odeias, não faça a ninguém. É isso que está escrito lá em Tobias 4,15. E depois ele acrescentou: o que for odioso, não faça ao teu próximo. O que te for odioso, não faça ao teu próximo. Isso resume a Torá inteira. E tudo mais é interpretação. Então, assim, toda a Torá, ela se resume a isso. O que odeia, não faça a ninguém. É isso.
Entende? Então é isso que o próprio Cristo fala. Então assim, o que tu quer que te faça, faça para os outros. E isso é a lei e os profetas. Então tudo que está escrito no Velho Testamento se resume em: faça para os outros o que tu quer que faça para ti. Resolvido. Então assim, se nós agíssemos assim, nós seríamos crentes verdadeiros. Nós seríamos crentes de verdade. Só que essa palavra que Rei Léo falou, ela foi dada a autoria a Confúcio no ano 551 a.C. Então assim, isso que Léo falava, Confúcio falou lá no ano 500 a.C. Nós estamos voltando ao tempo 2600 anos. Só que essa é a primeira observação, né? Aí na segunda observação é que nós vamos explicar que apesar dessa regra já ser existente, Jesus dá um novo sentido a essa regra. Ele dava o sentido dela era negativo e agora ele profere de uma forma positiva. Ou seja, antigamente, lá quando Confúcio falou, ele disse assim: não faça a ninguém o que tu não quer que faça para ti. E Cristo chega e diz assim, ó: faça para as pessoas aquilo que tu quer que faça para ti. Entendeu a diferença? De uma forma nós estamos falando passivo e de uma forma nós estamos falando no ativo. Ou seja, cara, é muito grande a diferença. Por quê? Porque se eu simplesmente não fazer as coisas ruins para os outros não vão fazer as coisas ruins para nós. Só que nós vamos ficar no marasmo, vai ficar todo mundo parado. Eu vou ficar deitado na minha cama e o outro vai ficar deitado na cama dele. Ninguém vai fazer nada por ninguém. Agora, no momento que eu fizer alguma coisa, eu sair da minha casa, eu ir lá e fazer alguma coisa por alguém, isso é ativo e eu vou começar a transformar o mundo. Então não faça o mal para as pessoas, mas faça o bem para as pessoas. Aquilo que tu quer que faça para ti, faz para os outros. Essa é a diferença. Isso que essa Lei Áurea está dizendo para nós: faça as coisas boas para os outros, para que recebam dos outros o que é bom. Deixar de fazer o mal não é o mesmo que fazer o bem, exatamente. Isso fala para nós Tiago. O Tiago diz para nós: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Entende? Não é deixar de fazer o bem. Não é fazer o mal que é o problema. O problema é deixar de fazer o bem. Tem eu não me lembro quem é, mas é um mártir que falou assim: o que me entristece é o silêncio das pessoas corretas. Entende? Porque tu vê os caras que estão errados esbravejando, gritando, pregando, e as pessoas que falam do evangelho verdadeiro estão quietas, estão acuadas. Entende? Não é isso. As pessoas que estão falando o correto, elas têm que ir para cima, elas têm que falar do amor de Cristo para as pessoas, elas têm que falar de tudo que é de bom. E nós estamos vendo, gente, pessoas que falam o evangelho errado, pessoas que falam coisas que não são de Cristo. Nós julgamos, tá? Deixa eu falar para vocês, nós julgamos algumas religiões que são seitas, que não servem a Cristo verdadeiramente, e aí a gente olha, essas pessoas estão batendo nas portas e pregando o evangelho deles, estão falando do evangelho dele para todas as criaturas, e nós que dizemos que conhecemos o evangelho, estamos enfiados dentro de casa, olhando qualquer tipo de coisa, nem lendo a Bíblia estão lendo. Entende o que eu quero falar para vocês? Como é que nós queremos mudar o mundo? Como é que nós queremos falar: ah, mas eu não vou fazer por causa que as pessoas não vão me ouvir. Cara, eu não vou falar porque as pessoas estão com os ouvidos fechados, que as pessoas não vão me ouvir. Não adianta eu sair daqui e gastar o meu tempo ali na rua pregando o evangelho para quem não quer ouvir. Bem, meu querido, se tu pensar assim, cara, não vai mudar nada esse mundo. Agora, se a gente sair para a rua e pregar o evangelho para toda criatura, que a palavra de Deus diz para nós: vai para a rua, prega o evangelho para toda criatura, para todos. Se tu pregar o
evangelho para 1000 pessoas, pelo menos uma vai ouvir o evangelho. Agora, se tu ficar em casa sentado, sem fazer nada, ninguém vai ouvir o evangelho e não vai mudar a vida de ninguém. Foi o que eu disse a semana retrasada, que eu falei para as pessoas: façam um propósito com Deus. Sabe? Faça um propósito com Deus. Não é propósito assim, eu vou dar R$1000. Não, não é isso. Faça um propósito de Deus de agora em diante tu orar e dizer assim: eu quero, quem é que eu desejo que conheça a palavra de Deus? O fulano de tal. Ora durante 30 dias por essa pessoa para que Deus converta ela. Ora durante 30 dias para que Deus coloque no coração dela sede e vontade de conhecer a palavra de Deus. Jejua por ela 3 ou 4 vezes por semana, clamando para que Deus se revele para ela. Faça isso para te ver se não vai mudar. E depois de 30 dias de oração, depois de 30 dias de jejum, tu vai chegar para essa pessoa e vai falar do amor de Cristo para ela. Tu vai ver que ela vai ser tocada pelo coração. Mas sabe o que nós queremos? Nós vagabundos queremos. Nós queremos que Deus faça tudo. Nós queremos que Deus transforme tudo. E nós não queremos colocar nada de nós. Mas não, a palavra de Deus diz para nós que nós temos que levar o evangelho. E para nós levar o evangelho, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que clamar para Deus por oportunidade, nós temos que clamar para Deus para que Deus transforme os pensamentos das pessoas, para que elas possam compreender a palavra de Deus da forma correta. Nós temos que falar da palavra de Deus corretamente, e não isso que as igrejas estão falando, de revelações e de bobícias que estão falando no púlpito. Tu vê pastores falando só idiotice em cima do púlpito, que Deus revelou isso, Deus revelou aquilo, Deus revelou aquele outro. O que Deus revelou já está revelado lá na Bíblia, gente. É isso, a palavra de Deus, as revelações estão dentro da Bíblia. Está lá ela lá em cima, lá, ó. Não sei se é ela lá, não é? Ah, lá as crônicas de Nárnia lá. Mas leia a Bíblia, que hoje, mas eu não sei ler. Cara, não precisa tu ler, é só tu pegar o aplicativo da Bíblia e colocar ele e ler para ti. Criticamos porque não temos coragem de fazer o mesmo, a Josi falou, é exatamente isso. Aí nós criticamos aqueles irmãos que vêm bater nas casas domingo de manhã, que vem falar do evangelho de Deus, aí se tu der oportunidade para ele, ele vem no domingo, ele vem na segunda, ele vem na terça, ele vem na quarta, ele vem na quinta, ele vem na sexta, ele vem no sábado, ele vem no domingo de novo, e vem vindo, e vem vindo, e vem falando o que eles acreditam. E nós que dizemos que conhecemos a verdade, nós que pregamos a palavra de Deus, vagabundo, deitado na cama, esperando a morte chegar, que nem dizia Raul Seixas na música dele, sentado na mesa, esperando a morte chegar. É isso que nós estamos esperando, a morte chegar, para um dia, eu quero ir para morar com Cristo. Cara, sinceramente, eu vou dizer para ti, se tu não leva o evangelho, se tu não fala de Cristo para ninguém, quando tu chegar lá, quando tu bater na porta, Cristo vai dizer assim: quem é tu? Eu não te conheço, querido. Vai embora. Entende? Tu diz que é crente. Quem é crente? Hoje eu estava lendo, eu sigo lá, protestantes, católicos e ateus. E há um fórum de discussão com respira, homem. Aí tem uma discussão lá entre eles, eles discutindo, e aí eles colocaram, agora até deixa lá. Olha, sinceramente, é que no fim, sabe, eu fico tão perdido, sabe, de ver as crentes, pessoas dizendo que são crentes aí e não fazem nada, sabe? Só julgam os outros ainda. Então, assim, a regra é negativa, a regra que foi escrita lá por Confúcio, e quando Cristo olha, Cristo transforma ela de uma forma positiva. O cristianismo ele não é simplesmente abstinência do pecado, não, ele não é simplesmente abstinência do pecado, ele é muito mais do que isso. Antes, ele interessa que ensine a bondade, ensine a realidade, ensina o que é o real, entende? É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então nós temos que mudar a nossa forma de agir, nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nós temos que transformar o nosso viver e fazer a vontade de Deus. Não basta simplesmente a gente não fazer o mal, nós temos que fazer o bem, nós temos que estar disposto a pregar a palavra de Deus. É o que diz para nós em Coríntios 13, que fala sobre o amor. O amor é longâmino, o amor é bondoso, não é ciumento, é isso que fala. E é semelhante o que diz lá para nós.
eu quero falar sobre duas características do amor. Eu quero falar sobre o que está exposto lá em Coríntios 13, né? Eles para nós que o amor é paciente. Na versão Ark, quando ela fala de paciência, ele diz que o amor não é sofredor. Quando ela está falando o amor não é sofredor, lá no original ele fala em macrotumel, que tem o sentido de ser demorado em enfurecer-se. Gente, isso não sou nem um pouco, né? Eu não sou nem um pouco, porque eu me enfureço quando estou falando da palavra de Deus. É ser demorado em enfurecer-se, é ser paciente, é ser longâmino, é ser não abatido facilmente pelos insultos sofridos. Entende? Quando alguém insultar, quando alguém brigar, quando alguém te xingar, isso não vai nós vamos ser demorados em ouvir isso, porque é muito mais interessante aquele ditado que diz assim, ó, eu prefiro não ter razão e ter paz. É isso que o crente é. O crente é longâmino, o crente é paciente, o crente ele é demorado em irar-se. Ele se ira, porque a palavra de Deus para nós: irai-vos, mas não pequeis. Ele nos dá a oportunidade de nós nos irar, mas nós não podemos pecar. Então nós temos que mas ser tardio em irar-se, sabe? Para a gente chegar a se irar, tem que acontecer muita coisa para a gente se irar. Mas quando fala da palavra de Deus, eu acho maravilhosa aquela palavra que quando Cristo entra no templo e ele vê os mercadores da fé lá, ele esbraveja, ele xinga, ele bota as pessoas para fora, ele pega o chicote e bate nas mesas. Vamos falar a palavra correta. Ele bate nas mesas, ele vira as mesas. Para que não, isso aqui é a casa de Deus, não é a casa de mercadores. Ele se irou com o que estava acontecendo. E é isso que eu digo quando eu começo a falar aqui a respeito do amor de Deus. Não é que eu me iro, cara, eu me indigno com as coisas que estão acontecendo. Isso me entristece muito. A Marta falou uma coisa ali no... Converter uma pessoa dá muito trabalho, então não queremos ter trabalho. E Marta, e assim na realidade, cara, a única coisa que nós temos que fazer é falar do amor de Cristo para as pessoas. O resto tudo é do Espírito Santo. Mas para que nós possamos, nós temos que preparar o coração das pessoas. Ou seja, como é que nós vamos preparar? Por intermédio de oração. Ora pelaquela pessoa, jejua pelaquela pessoa, vive a vida pelaquela pessoa de boca fechada. A palavra de Deus diz para nós lá em Pedro, se as mulheres que têm os maridos descrentes ganhem os seus maridos em silêncio. Ou seja, somente vivendo o Evangelho. Viva o Evangelho para que as pessoas conheçam a palavra de Deus dessa forma. E a segunda palavra que eu quero falar, a primeira foi paciência, a segunda é benignidade. O amor é benigno, ele age bondosamente. Benignidade é ser dotado de características boas, é agir com generosidade, é agir com bondade, agir com benevolência, agir com misericórdia. Benignidade é representada nos frutos do Espírito, ou seja, nós só vamos ser benignos quando nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Às vezes tu já viu que as pessoas diziam assim: o fulano de tal é bom. Bondade não tem nada a ver com benignidade, são duas coisas completamente diferentes. A pessoa benigna é boa, mas a pessoa bondosa não necessariamente é benigna. Isso é português, é regra de português. Uma das qualidades de ser benigno é compartilhar com as outras pessoas a graça que recebeu do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu fui cheio do Espírito Santo e eu tenho benignidade dentro de mim e eu partilho isso com as pessoas. Ou seja, quem tem fé ouve a palavra de Deus, quem tem fé busca a palavra de Deus e é cheio de benignidade. A benignidade está relacionada ao caráter do indivíduo. O indivíduo, ele é transformado. Por isso que quando eu digo que nós não somos reformados, nós somos transformados por Deus.
Ou seja, eu era uma pessoa ruim, hoje Deus me transformou e colocou no meu caráter a benignidade. Por causa disso eu ajo com bondade, por eu ter esse fruto do Espírito que é a benignidade. Entendeu o que eu quero dizer? A benignidade não é minha. A pessoa que não tem Deus não é benigna. Ela pode até ser bondosa, mas ela não tem benignidade. Isso é um fruto do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, quando as pessoas dizem, que a gente vê igrejas dizendo assim, tu já foi, eu fui pregar uma vez numa igreja, eles me convidaram para pregar, e eu fui lá e fiz a pregação. Quando terminei a pregação, uma irmã chegou para mim e disse assim, nossa, o senhor prega tão bem, imagina se o senhor tivesse o Espírito Santo. Gente, errais por não conhecer as Escrituras, sabe? Isso eu acho engraçado, porque as pessoas acham que para ter o Espírito Santo de Deus, tu tem que sair falando, entende? Não é isso, o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo de Deus só tem, ou melhor, eu só me converto a Cristo quando Cristo me coloca em mim o Espírito Santo de Deus, e eu aceito Ele, e eu me transformo, Ele me transforma. Não é eu falar com uma glossolária que vai me dizer que eu sou do Espírito Santo de Deus, que eu tenho o Espírito Santo de Deus de forma alguma. Eu tenho o Espírito Santo de Deus porque Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É isso que é ter o Espírito Santo de Deus. O cara falar um monte de palavras em línguas que ninguém entende não é ser cheio do Espírito Santo, não. Porque muito melhor eu falar uma palavra no meu idioma que 10.000 no idioma de outros, entende? Não é falar coisas que os outros não entendem que é Espírito. Espírito é ser amoso, ser benigno, ser bondoso, ser amável. É isso. Desculpa. Desculpe. Mais uma vez. É o meme do café. Fala. Gente, eu preciso parar de fazer essas lives, eu vou morrer do coração. Hein? Já tô ficando até sem voz. Também tá gritando? Imagina que tu não tá no púlpito. Imagina como é que seria no púlpito. Ainda bem que ninguém assim, tá aqui. Seria correto afirmar que a bondade é a exteriorização das ações da benignidade. Ou seja, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós nos tornamos benignos e aí nós somos bondosos. O senhor escreveu... Pois não se julgue reto o suficiente pensando que por ti mesmo você conseguiria se afastar do pecado. Ou então por ti mesmo sentiria o peso da culpa do pecado. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Exatamente isso. Então, assim, às vezes a gente acha que nós somos bons o suficiente, não somos bons o suficiente, nós só nos transformamos em benigno quando nós temos o Espírito Santo de nós. Ele toma conta de nós e aí nós começamos a agir de uma forma a qual Ele quer. E não é por intermédio de palavras estranhas que vai me mostrar isso, não, de forma alguma. O que vai mostrar é a forma que eu começar a tratar os outros, a forma que eu começar a amar os outros, a forma que eu começar a fazer a vontade de Deus, entende? Porque eu não consigo acreditar sinceramente uma pessoa que ame a Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, se seja batizada pelo Espírito Santo de Deus, que fale mal do seu irmão. Eu não consigo entender isso, não tem como a gente dizer, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e aí saem ali na rua e fala mal do irmão. Não, é incabível. Porque a palavra de Deus diz para nós, leia isso, vai lá, volta lá, em Mateus 5 lá, que diz assim, ó, não matarás. E quando tu abre a tua boca e tu fala mal do teu irmão, tu tá matando o teu irmão. Entende por que eu digo? Cara, cumpre simplesmente o sermão do monte que tu vai viver a vida. Entende? Poxa, eu queria ver a pregação do teu pai, Nelson. No púlpito. Eu sou calmo no púlpito. Não é não. Gente. Mas no púlpito eu também não sou. Emoção. No púlpito, caraca, eu pegava pesado também no púlpito. Então a benignidade faz nós realizar efeitos bondosos.
A benignidade é o amor em ação. Quem age bondosamente não apenas com os que lhes são favoráveis. Sabe, Cristo fala para nós, no Novo Testamento diz para nós assim, ó, o que vai trazer de bom para a tua vida tu convidar alguém para jantar na tua casa, que esse alguém pode te retribuir. Cara, não vai trazer nada de graça. Agora, se tu pegar uma pessoa que não tem o que comer, tu pegar um morador de rua, não pegar, entende o que eu digo assim, tu pegar um prato de comida e levar para ele lá, cara, isso qualquer um faz, entende? Agora, tu sair de casa, tu chegar e pegar um morador de rua e trazer para dentro da tua casa, tratar ele bem. É lógico, não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Tu sair amanhã, tu pegar um morador de rua e trazer para dentro de casa, tu arrisca até de causar alguma coisa, alguma maldade. Mas o que eu quero que vocês entendam vamos lá, nós fizemos isso, tá? Tinha um morador de rua que ele quis mudar de vida. Nós tiramos ele da rua, colocamos ele no centro de recuperação. Depois que ele terminou o centro de recuperação, ele não tinha para onde morar. Nós nos juntamos entre 6 pessoas, alugamos uma casa para ele, pagamos o aluguel durante 6 meses para ele, ajudamos ele a arranjar um serviço e ele começou a trabalhar. Depois disso ele começou a pagar o salário dele, pagar o aluguel dele. Ele casou e tem filhos. Isso é maravilhoso, entende? Entende o que é? Não é trazer para dentro da tua casa, mas resolve o problema dele. É o que aconteceu lá na passagem do bom samaritano. Ele não levou o bom samaritano para casa. Não, ele pegou o bom samaritano, levou para um hotel, pagou a diária e disse, se tiver mais um gasto, depois eu vou pagar quando eu voltar. Entende? Assume alguém. Fala, não. Calvino tem uma opinião bem interessante sobre isso. Se eu não me engano, é nas Institutas que ele fala que quando tu não cumpre o amor ao próximo e a caridade, dando comida para todos os pobres, tu cumpre ao saber que existe uma pessoa com alguma carência e que tu pode ajudar ela de alguma forma. E que nem tu falou, tu não vai ajudar qualquer pessoa, tu vai ajudar uma pessoa que tu sabe que tu pode ajudar, uma pessoa que, como tu falou, tu tá não dando alimento para ela, mas tu tá tratando a vida dela, né? Então, tipo, Calvino, ele justamente se preocupou em explicar isso nas Institutas, do fato de que a gente não tá cumprindo esse mandamento ao dar comida para uma pessoa, para ela parar de pedir ou para aliviar a nossa consciência, né? Mas sim que tem que ser parte de nós querer tratar aquela pessoa, querer cuidar daquela pessoa que a gente sabe que pode, aquela pessoa que a gente sabe que precisa, né? Isso é João 3,16, né? 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz isso, faz pelos outros, dá a vida pelo outro. Ou seja, tu não é simplesmente tu dar um prato de comida ou tu dar uma cesta básica para a pessoa, é tu transformar a vida dela. É isso que é a palavra de Deus. Isso é benignidade, entende? Bondade é eu chegar lá e dar uma cesta básica para ela. Eu sou bom. Tô exercendo, não sou bom, desculpa. Estou exercendo a bondade. Agora, se eu mudar a vida dela para que ela possa ganhar o pão e se ela se sustentar, isso é benignidade. Essa é a diferença de bondade e benignidade. Mas dentro da benignidade, eu daria também a cesta básica para ela no início. Vou dar a cesta básica para ela e vou ensinar ela a ganhar a cesta básica, ganhar o alimento necessário para depois disso. Gente, eu tô já é 9 horas. Nossa. Não conseguiu ler tudo? Não cheguei nem na metade. Semana que vem, então. A regra de... Então, assim, a bondade não é apenas a gente tratar com bondade as pessoas que são favoráveis, mas também as pessoas que são contrárias a nós. Era isso que eu queria chegar quando o Demétrio falou lá no início, lá, né? Diz assim, mas eu tratei as pessoas bem e elas me trataram mal, e aí o que eu vou fazer? Não interessa. A bondade é o amor em ação, a benignidade é o amor em ação. Eu vou tratar bem aqueles que me são favoráveis e os que são contrários a mim também. As pessoas que falam mal de mim, eu vou tratá-las bem também. As pessoas que me batem, eu vou tratá-las bem também. As pessoas que me esfaqueiam pelas costas, eu vou tratá-las bem também. As pessoas que são totalmente contra mim, eu vou tratá-las bem também. Terceira observação, o termo portanto, né? Nós começamos o versículo como? Portanto, ou seja, quando a gente está falando num portanto, é porque ele está vindo, né? Ele é uma ligação, ele está ligando alguma coisa que já passou.
ele está ligando ao que foi dito anteriormente, né? Então ele tá ligando aos versículos. Então ele tá ligando aos 11 versículos primeiro que eu já falei para vocês, do 1 ao 6, quando ele está falando a respeito do julgamento, e do 7 ao 11, quando ele está falando sobre a bondade de Deus. Nós temos que ligar, então assim, ó, quando tu aprender a julgar, tu souber julgar, Deus vai te dar todas essas coisas. Portanto, faça isso, faça o bem para os outros que tu quer que ele faça para ti. Ou seja, imitem a Cristo. Ele está falando para os discípulos isso. Não imitem mais a natureza dos homens, mas imite de agora em diante. Não viva mais na natureza dos homens, mas viva de agora em diante na natureza de Deus. Transforme a vida de vocês. Como ele falou a Nicodemos, necessário é que tu nasça de novo. Por quê? Porque o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Entende o que vai ser? Vai ser completamente diferente, vai ser tão completamente transformador. O que o Demetrio falou a respeito dos dons do Espírito aí na última? Falta muito os dons do Espírito nas pessoas. Exato, Demetrio, falta o dom do Espírito. Por quê? Porque as pessoas não buscam o Espírito. E sinceramente eu vou dizer para vocês, essas pessoas que eu estou falando aqui, essas igrejas que pregam qualquer coisa que são parecidas com o Evangelho de Cristo, ou seja, mas não são Evangelho, pregam qualquer coisa, mas não o Evangelho de Cristo, essas pessoas não têm Cristo revelado na vida delas. Não tem. Porque quando o Cristo se revela para a gente, nós não conseguimos mentir. Quando o Cristo se revela na vida da gente, a gente não consegue mais falar mentiras, falar de sinais e maravilhas, entende? Nós olhamos isso em João 6, isso é estrondoso, salta aos olhos, são 5.000 homens e mais as crianças e as mulheres indo lá. Para quê? Para que tem 5.000 homens? Vamos botar 5.000 homens, cada um com uma mulher, são 10.000, cada um com um filho, são 15.000 pessoas. 15.000 pessoas ouvindo a Cristo. 15.000 pessoas ouvindo a Cristo. E chega lá no fim, lá no versículo 68, lá tem só 12. O que esses 5.000 estavam procurando? Sinais e maravilhas. Eles estavam querendo o que? Pão. Eles estavam querendo o que? Cura. Eles estavam querendo o que? Bênção. Eles estavam querendo o que? Alimento. Eles estavam querendo o que? Dinheiro. O que nós estamos vendo na igreja hoje? Pessoas atrás de bênção, pessoas atrás de dinheiro, pessoas atrás de sinal e maravilha, pessoas atrás de tudo que é tipo de coisa, menos do abençoador. E aí só os 12 lá no fim. De 15.000 ficaram só 12. E hoje é a mesma coisa. Tu entra dentro das igrejas, tem 15.000 querendo bênção, sinal e maravilha. Querendo maravilhas. É só isso que eles querem. Eles não querem Deus, eles querem as maravilhas de Deus. Se tu pegar o Zezinho da esquina lá, e o Zezinho da esquina for mágico, eles vão pro Zezinho da esquina e largam Deus. Eles estão atrás de gênio da lâmpada, eles não estão atrás de Deus. Essa é a realidade. Homens atrás de gênio da lâmpada. Sabe o que Spurgeon diz para eles? Lobo alimentando bode. Uma igreja cheia de bode, com um lobo no púlpito. Isso que nós estamos vendo dentro das igrejas. Nós não estamos vendo a ser pregado o Evangelho de Cristo. Nós não estamos vendo pregado o arrependimento de Cristo. Nós estamos ouvindo qualquer tipo de coisa, menos a palavra de Deus. Vai acabar o Instagram daqui 20 segundos aqui. E se a gente buscar Deus... Espera aí só um pouquinho. Se quiserem, vão lá no... Vou continuar um pouquinho mais lá no Facebook, tá? Vão lá no Facebook e no Ministério Restaurar lá no Facebook e a gente vai continuar. Eu vou ver se eu consigo terminar, gente. Hoje isso aqui. Não, eu acho que não vai dar, não. Mas vamos lá pro Facebook lá, gente. Bem, Vamos lá, vou terminar pelo menos essa parte aqui. É normal, tá? É normal o homem fazer as coisas que os outros... retribuir as coisas que os outros fazem. Voltando de novo lá no assunto do Demetrio que falou que os outros... eu trato bem os outros e sou maltratado. É normal que a gente queira tratar os outros mal. Isso é humano, tá? Mas nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando não de coisas terrenas. Nós não estamos falando de coisas temporais. Nós estamos falando de coisas
atemporais, nós estamos falando de Deus. Então, quando a Josi já está aqui, ó. Nós estamos falando de coisas maiores. Então é isso que eu quero que vocês entendam quando a gente está falando. Nós não somos mais desse mundo. A palavra de Deus para nós que nós não somos mais desse mundo. Nós vivemos uma nova forma de viver. Façam isso, vivam uma nova forma, se transformem a vida de vocês. Que a atitude de vida de vocês não pode ser mais uma atitude de homens, mas tem que ser uma atitude de crentes, uma atitude de homens de Deus de verdade. Nós temos que... os discípulos de Cristo, eles vivem de acordo com a natureza de Deus e não mais com a natureza dos homens. Nós temos que viver de uma forma diferente. Nós temos que transformar o nosso viver. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. A reciprocidade não existe quando nossos pensamentos são cristãos. Ou seja, se eu sou tratado mal, mesmo assim eu vou tratar as pessoas bem. Eu vou tratar as pessoas de uma forma correta. A base desse Espírito é o Espírito Santo de Deus. A base desse Espírito é o amor e misericórdia. Nós temos que ter amor, nós temos que ter misericórdia. Nós temos que usar os exemplos deixados por Deus. Ou seja, Deus, mesmo nós sendo pecadores, amou de tal forma que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. Ou seja, mesmo nós sendo indignos, ele nos amou de tal forma que nos transformou e que nos colocou novamente no reino da luz. É essa forma que nós temos que viver. Deixa eu olhar aqui o que eu tenho. Eu tenho a terceira, a quinta. Não, mas eu acho que... não, mas não dá, não. Deixa eu ver aqui. É um assunto que é bom de conversar. Não, dá pra... É um assunto bom de conversar, eu acho que é interessante deixar pra semana que vem, pra poder desenvolver isso. Então tá, vamos deixar pra semana que vem. A semana que vem a gente continua também, porque o pessoal do Instagram ali, no fim, não vai acompanhar. Nós paramos aqui na terceira observação. Aí da semana que vem nós continuamos da terceira observação em diante. Então tá, gente. Me desculpa mais uma vez aí pelas crises e as iras que coloca no meu coração, mas que Deus transforme a vida da gente verdadeiramente e nós possamos transformar o nosso viver de acordo com a vontade de Deus, que nós possamos ter no nosso coração tão cheios do amor de Deus, que mesmo que as pessoas falem mal da gente, mesmo que as pessoas agem erradamente com a gente, mesmo que as pessoas nos batam, que as pessoas sejam ignorantes conosco, mesmo que as pessoas façam tudo. Quer ler? O Demetrio falou: pastor, a minha visão desses lobos pregando para bodes, eu percebo que estes bodes estão com as mentes cauterizadas, e só me traz uma reflexão. Ou a misericórdia de Deus, ou como está escrito, os anjos pegaram o joio e depois o trigo. Isso os bodes, infelizmente, eu vou dizer para você, só existe lobo porque existe bode. Se não existisse bode, não existia lobo. A palavra de Deus diz para nós lá em Atos, a respeito dos bereanos, eles iam para casa e estudavam a palavra para ver se o que os apóstolos estavam falando era verdade. E hoje nós não vemos isso. Como eu disse, são pessoas que vão para a igreja para ouvir sinais e maravilhas. As pessoas vão para a igreja para ouvir o que elas querem e não o que a palavra de Deus quer dizer. Sabe o que é? As pessoas querem ir lá na igreja para ouvir as bênçãos maravilhosas que Deus tem para me dizer, ao invés de ir lá preparado e dizer assim: Senhor, eu estou vindo aqui mais uma vez para sair daqui arrebentado, para ver que eu não sou nada, que eu não sou digno da tua palavra, que eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. É isso que eu quero conhecer mais de ti, eu quero reconhecer o quão ruim eu sou, porque eu costumo de brincar, que eu digo para as pessoas que quanto mais eu leio a Bíblia, mais erro eu acho em mim. Eu leio a Bíblia e vejo o quanto eu sou errado. Eu leio a Bíblia e vejo o quanto eu sou um mau cristão, o quanto eu não boto em prática esse 7:12 aqui, que diz para nós que para nós fazer o que nós queremos que os outros nos façam, e nós não estamos agindo assim. Então, meus queridos, semana que vem nós continuamos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente
e sejam cheios do Espírito Santo. E façam essa semana, né? Coloque em prática. Faça para os outros aquilo que tu quer que faça por ti. Não faça para tua esposa, não faça para o teu marido, não faça para tua filha, não faça para o teu filho, para o teu pai. Não, faça para os outros, para o teu próximo, para aquele que está do teu lado. Aquele que te bateu, sabe? Aquele que hoje falou mal de ti. Aí tu vai lá e amanhã serve um pratinho quente para ele, serve, ó meu querido, eu trouxe pratinho. A palavra de Deus diz para nós, dá de beber para quem tem sede. Aquele que falou mal de ti, e tu vai acumular brasa na cabeça dele. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então se alguém agiu mal contigo, não pague o mal com o mal. Isso nós semana que vem a gente vai chegar nesse versículo. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e assim faz uma oração para nós encerrar, José. Querido Deus e amado Pai, nós te entregamos estes momentos onde tivemos aqui para aprender um pouco mais do teu amor, da tua palavra, Senhor. Nós dedicamos o nosso tempo para aprender mais de ti, Pai. Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Agradecemos pelo amor do teu Filho amado, Senhor, que veio para nos dar a liberdade de podermos buscar a salvação para as nossas almas, para as nossas vidas, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui nesta noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fique em paz e que Deus abençoe.